Fala, negada! Estamos aqui com o Thiago, campeão da DSC, etapa de Curitiba. O Thiago vai mostrar o deck dele pra gente. Como é que foi o torneio pra você, Thiago? Então, foi um torneio bem divertido. Na terceira, quarta rodada, eu já estava achando que não ia passar pro top 8, mas no fim das contas eu consegui ganhar a última partida e fiquei 3-2. E por causa de uns negócios na pontuação eu consegui passar, eu passei em sexto. E pra mim foi um torneio bem divertido, bem organizado. No fim das contas não foi tantas matches que eu esperava que ia ter, por exemplo, jogar contra mais BA, Cruzadia, mas no fim das contas foi o que eu esperei, assim. E na final até peguei um deck que eu não esperava pegar na final, que era o Chainburn do Uris. Mas até lá eu tinha pegado já 4 vezes Sky Striker, então eu já estava preparado para match, eu sabia o que fazer e com carta que os outros me emprestaram ajudou bastante. Show! Mostra o deck aí pra gente, então. Usei a engine básica do deck, uma com carry. Altergeist mesmo, né? Altergeist, foi o deck que eu usei. 3 da Marionetter, não tem nem por que explicar, porque é o coração do deck, a engine. Os 3 Marionetter, as 3 Multifaker, aí as 2 da Beacon, que você não quer ver na sua mão, então por isso que você não usa 3. O 2 é mais que o suficiente, que você consegue reviver bastante com as traps do deck. E 3 da Melosic, porque é uma das cartas mais idiotas do deck, porque mandar pro cemitério é uma coisa muito forte. E uma coisa que eu tava pensando até era não usar com carry, mas contra a Sky Striker é interessante fazer um combo, porque quando entra a Multifaker, você pode trazer a com carry e dar alvo na multi-roll e negar a multi-roll e o cara não vai dar plus naquele turno. Então acaba até desabilitando o combo que o cara vai fazer, de mandar spell e depois buscar. Toda a vantagem que ele podia fazer, né? A vantagem acaba terminando naquele turno. Bom, de hand trap eu optei por usar 6, mas as outras 3 são a impermanência, mas eu vou chegar lá. E a principal do deck mesmo foi a Ashe, que na final todo mundo viu que eu dei 3 Ashe no Uris, que acabou desabilitando o deck dele inteiro, perdeu a vantagem inteira do deck. E essa carta aqui é a melhor hand trap disparado, não tem nem por que não usar essa carta, porque ela para tudo dos outros decks e Ashe numa Shared Ride, na própria Engage mesmo, acaba acabando muito com a estratégia do Sky Striker. Bom, as únicas 2 spells que eu uso no meu deck são 2 Pot of Greed. Pot of Greed não, né? Pot of Design. Muitas vezes eu quebrei muito a cara usando isso porque eu acabava banindo 3 Marionetter ou até 2 da Silctus, mas no fim das contas é uma carta que ajuda muito o teu deck. Você dá até aquele draw extra muito forte e você consegue gerar muito mais em cima do deck. Bom, e agora para as trap. Bom, também tem o ratio básico do deck, que é 2 protocolo, 3 spoofing. A spoofing também é uma das partes do coração do deck, porque você quer ver a spoofing para você ter perda de target do deck do oponente. Geralmente quando o cara vai te dar uma âncora e você não tem a protocolo, você tem que geralmente usar a spoofing para voltar o multifaker e trazer a Silctus, senão o teu deck não consegue gerar interação no turno do oponente. E a protocolo é uma carta que você tem que usar 2, não vale a pena usar 3, porque 2 é o suficiente, você consegue bastante vezes gerar ela voltando para a mão com a própria Silctus. E o que eu vi usando por aí era só uma da Manifestation e eu estou usando 2. Porque eu acho que muito pra frente do jogo, como ela não é uma carta once per turn, você consegue trazer do grave várias vezes o Altergeist e com a Hextech você consegue negar várias vezes as traps e spells do oponente. E isso acaba gerando muita vantagem pra você, principalmente quando você traz as Silctus. E daí as 2 vão pro grave e você consegue trazer ela novamente pra mão. Geralmente quando você usa Desires é bom você ter a segunda, porque se você bania uma na Desires no começo do jogo já acaba ficando muito pra trás. Daí as outras traps do deck que não são relacionadas ao arquétipo, 3 Impermanence, como eu já tinha dito, é uma das interações do turno do oponente que eu tenho, porque o oponente, se ele abrir muito forte, se você não tiver interação no turno dele, é muito pesado. E se você abre com isso aqui, Multifaker, geralmente você basicamente ganha o turno do cara, porque você não vai deixar o cara jogar no primeiro turno dele. E até no jogo contra o T-Shadow, que é o querido youtuber aí. Abraço! Ele deu o normal summon do maguinho do Spellbook, e ele deu o efeito pra buscar e eu dei Impermanence. Eu desabilitei o maguinho dele, ele não tinha como tirar ele do campo, ele deu campo, só que eu tinha Multifaker no campo. Então eu trouxe a Silctus e a Multifaker e eu dei bounce no campo.
Então ele ficou com o maguinho no campo, ele não tinha como mais continuar o jogo e eu snowballei em cima da partida, fiquei muito grande e acabou a partida por ali mesmo. Bom, 3 Ivalry. Eu tinha muito medo que tivesse mais Golkis e Cruzades no torneio, porque era um deck muito perigoso para se enfrentar, porque não tinha como tirar muito fácil. E até de vez em quando isso aqui é bom contra a Sky Striker, quando você está indo primeiro e você tem uma interação para tá fazendo ele gastar uma interação dele numa carta que não é tão útil assim para você. No fim das contas, ela é uma carta rosa, então ajuda a Multifaker a trigar bastante. E contra a Golk, essa carta aqui é basicamente falar: você só vai jogar com seus guerreiros, então os Nightmare não vão entrar no campo. Eu usei 2 Heavy Storm Duster. Eu pensei em colocar 3, mas ela fica muito pesada em 3. E 2 foi o suficiente nas minhas partidas de treino jogando contra a Sky Striker. E eu só colocava a terceira quando tinha que tirar uma coisa extra. Por exemplo, a Rivalry não era tão boa, eu tirava uma Rivalry e colocava uma Heavy Storm. Colocava outras coisas que seriam melhores no segundo. Sim. 3 Anti-Spell e uma Imperial Order. Bom, isso aqui são cartas que não tem nem explicação do porquê que se usa no Altergeist. GG Sky, né? Como o deck é só carta rosa, você não quer ver as cartas verdes do oponente funcionando direito, você ativa isso aqui e o cara geralmente, se ele não tiver Twin Twister e MST, acabou o jogo. Porque o cara vai ficar muito atrás e você gera muita vantagem em cima dessas cartas. E a Imperial Order, pelo amor de Deus, a carta você ativa, o cara perde. O cara coloca a mão em cima do deck e vamos pro próximo. Aí eu usei também a Solemn Brigade, 3 Solemn Strike e uma Judgment. A Judgment eu já tinha certeza que eu ia usar no meu deck, porque uma das piores cartas do Altergeist, se não é a pior, é a Red Reboot. Então isso aqui, parando a Red Reboot, ela sempre estava no meu deck, eu nunca tirei ela do meu deck em momento nenhum, nunca pensei em tirar ela. E as Strikes, elas são muito boas contra a Golk e contra a Sky Striker. Porque Sky Striker, geralmente, o cara vai fazer o link dele e quando, por exemplo, ele vai fazer o Hayat dele, ele faz a Hayat, bate direto, deixa ele mandar a Spell pro Grave, porque eu não me importo muito com o Spell Grave dele. Mas quando ele for fazer a Kagari, eu dou a Strike na summon dela. Então ele não consegue nem fazer o efeito da Rain no Grave e o oponente acaba perdendo muito com isso. E daí, se você ainda tem uma Multifaker na mão, basicamente o jogo já está muito à frente para você. Bom, esse é meu deck. Eu usei 40 cartas e não tinha o porquê eu usar mais de 40, porque o deck ele é bem fechadinho e colocar mais cartas acabaria atrapalhando pra mim. Eu vou mostrar o site. Site, bora. Naquele torneio em específico eu usaria com certeza 3 Gameciel, mas eu não tinha, eu fui acho que pegar ele hoje. Eu usei 2 Gameciels e um Comungus. Contra Sky Striker e alguns decks, por exemplo, Crusadia, Cyber Dragon, BA, Golki, ele é muito bom porque você tem que tirar a interação do oponente. Então, e contra Sky Striker ele é idiota, ele é excelente porque se você coloca o Gameciel na main Monster Zone do oponente, ele desabilita o deck dele. Porque a maioria das cartas, pelo menos, você precisa ter você não pode ter monstro na main zone. Usei 3 Inspector Border. Eu temia muito a Mirror Match, até porque o maior problema pra mim é a Mirror Match, porque eu não sei bem as cartas que eu tenho que colocar na Mirror Match, então eu acabo colocando muita. E essa carta aqui ela é uma carta que ela acaba ganhando o jogo sozinha na Mirror Match. Se o oponente não tem, na verdade, se por parte minha eu não destruir uma Awaken the Dragon no cara, ou ele não der Normal Summon do Inspetor Prancha dele e bater cabeça, geralmente essa carta vai ficar batendo no oponente até ele morrer. Então não tem muito o que falar. É muito forte. E até contra a Trickstar, ele foi uma carta que entrou pra mim num torneio anterior, esse não teve Trickstar. E como ele é muito forte, ele tem 2000 de ataque, ele só ficou batendo e acabou o jogo. Eu usei 3 Seeker. No fim das contas também eu esperava a Golki e essa carta entrou só na partida no Suíço que eu joguei contra a Golki e no fim das contas ela não veio na minha mão, então eu acabei perdendo até a partida de segunda, eu fiquei 0-2 contra o Golki daqui de Curitiba mesmo, do Murilo. E não foi útil pra mim, mas eu não tiraria do side porque se você não tem a Reaper contra a Golki, você deixa ele jogar muito solto e isso é ruim pro teu deck, porque se ele faz o extra link e começa a fazer essa interação dele no teu turno, acaba atrasando demais você e acaba perdendo o jogo. Eu usei a terceira Heavy Storm Duster, como eu falei que não tinha espaço no main pra mim, mas no side eu tinha um on-off porque eu não gosto de usar a Awaken the Dragon com 3 cópias no side, porque eu acho que ela brinca demais
ela brinca demais quando eu coloco 3 no deck. Eu vejo muitas vezes 2 dela na minha mão e o oponente quase nunca vai dar uma Twin Twister e acertar exatamente as 2. Então acaba me atrapalhando, então eu achei que 2 era suficiente e uma Hellstorm estava no espaço livre. Show. E as 3 cartas que foram MVP do torneio, essa carta ela não devia existir, na minha opinião. É uma carta muito forte. Ela é imoral, ela faz mais 5 pra você, menos 5 pro oponente. Simplesmente o cara faz o setup inteiro dele e não tem uma carta que vai acabar tirando essa carta da tua mão, você destrói a vantagem inteira do oponente, que nem aconteceu na partida do top que eu joguei contra o Matheus Sten. Ele fez o setup inteiro dele com âncora, 2 âncoras setadas, multi-roll, engage. Eu dei a match e a partida virou totalmente pra mim. Por mais que ele conseguisse gerar um pouquinho de recurso ainda no turno dele, o Altergeist ele consegue fazer muita interação contra uma âncora que tinha sobrado no deck dele e não foi uma partida justa para o oponente. E muito obrigado pro Murilo e pro meus amigos do meu time, o Miguel do meu time, que o Miguel me emprestou uma e o Murilo me emprestou antes do torneio, ele me emprestou 2 e foi uma carta que com certeza me ajudou a ganhar o torneio. E agora pro extra. Eu usei um alvo só de Awakened Dragon porque eu não tinha o Nature Exterior, porque eu queria colocar ele para pelo menos pegar Sky Striker. E como eu não tinha, era o único alvo que pra mim seria relevante nas partidas, seria o Ultimate Falcon. E esse monstro aqui, geralmente na Mirror, eu coloco o Awakened Dragon, e quando ele desce no campo, ele é um bicho tão forte que quase nenhum deck consegue tirar. Geralmente só o deck consegue acessar muito fácil o bicho grande, tipo Hulk e Sky de vez em quando ainda. Bom. 3 Hextech. Eu já vi pessoas usando 2 e eu não entendo porquê. Tem muitas vezes que eu acabo fazendo Hextia com o monstro abaixo dela e acabo usando a Hextia e o monstro para fazer outra Hextia e buscar 2 cartas, geralmente. Eu uso a azul para buscar uma carta e ela buscar outra trap. E gera muita vantagem em cima, você tem que ter 3, não tem por que usar menos. Até porque se o teu deck não usa Scapegoat, que eu usei muito tempo Scapegoat e depois eu vi que não valia a pena. Vale a pena mais usar com 3 extra e deixar espaço extra para Hyper e outras cartas Nightmares da vida, do que deixar só com 2 e perder vantagem ao longo de jogos grind. Tem espaço no extra, né? O deck? Tem bastante espaço. A Prime Bunch eu nunca fiz ela, até hoje no deck eu nunca fiz ela, mas o meu problema era quando eu de alguma forma acertava uma Awakened Dragon ou o oponente fazia um bicho muito grande e a carta ela geralmente ela só serve para ser feita dessa maneira, porque a Hextia fica com mais ataque do que o Ultimate Falcon. Ela acaba ficando muito mais forte que o Ultimate Falcon, ela fica com 3.600, 100 a mais do que o Ultimate Falcon, e é o único jeito de você tirar geralmente o Ultimate Falcon sem nenhuma outra carta como Vili Match do tipo. Linkaribo, isso não tem nem por que explicar também, porque a jogada com a Melusic de Normal Summon, você tirar uma carta do oponente no segundo ou primeiro mesmo e fazer o Linkaribo para buscar um Multifaker, buscar uma Hextia, uma Concarry ou uma Marionetter no primeiro turno, é muito forte, você gera muito plus, e depois ele no Grave você não precisa usar mais de um, porque no Grave mesmo ele faz o efeito que tributa ela do campo, então não tem mais necessidade de usar mais. Eu usei uma Kashyyyk Magician porque eu não tinha o Exterior, ele entraria geralmente o Exterior entraria no lugar da Kashyyyk Magician, mas como eu não consegui, eu pensei em um monstro que fosse mais versátil para tirar 2 monstros com nome igual, por exemplo, no campo, que fossem me travar de alguma forma. Se o cara me desse algum Caju, eu não tinha por que fazer Cerberus, eu queria abrir uma zona para baixo, eu precisava da Kashyyyk Magician. Mas geralmente ele vai virar um segunda Fênix mais pra frente ou um Nature Exterior. Aí tem o Como de Nightmare. Eu não gosto muito do Cerberus, mas de vez em quando ele só serve pra fazer mais bicho na mesa, mais forte, porque como a Melusic lá pra frente do jogo ela não é tão boa assim, porque ela tem 500 de ataque só, a não ser que você use ela para limpar alguma coisa, você prefere fazer bicho maior para acabar o jogo logo, porque como o Altergeist ele é um deck mais controle, ele demora muito para dar o dano. Tem combos de OTK com duas Hextias e a Marionetter? Tem, mas você geralmente não vai fazer isso, porque você quer vantagem para segurar o jogo e não perigar de perder o jogo por causa de uma jogada mais greedy, vamos dizer assim. A Fênix eu vou vampar isso para 2 com certeza, porque muitas vezes eu fazia uma Fênix só para livrar
algum bicho que ficava no meu campo ali me travando. Até com o caso do Urias, ele me deu o Ojama, lá, o Ojaminha do Ojama Trio, e ele ficou embaixo da Hexia. Eu fiz a Fênix porque era o melhor bicho possível pra fazer, limpava uma carta dele, e é totalmente genérico, esses bichos são totalmente real, o fato de poder fazer com token isso. É uma toolbox muito forte nessa deck. Muito forte. E claro, a Unicorn, isso aqui é a melhor toolbox do deck porque ele é um Link 3, e você quando tá com uma Hexia querendo fazer mais vantagem ainda em cima do teu oponente, você usa a Hexia e mais um bicho teu e faz Unicorn, descarta uma, volta uma carta pro deck, é muito forte voltar a carta pro deck do oponente. E é muito forte isso. Eu usei também um Ningirsu. Tinha um perigo de, aqui em Curitiba principalmente, ter alguns decks que usavam Diabolos e não tinha nenhum bicho no meu deck que livrasse daquele bicho. E o Ningirsu, ele era o único bicho que dava pra fazer direito isso, e porque ele não dá target, ele só manda 2 cartas no campo dos 2 jogadores. Então eu acabava mandando uma carta que não valia a pena pra mim ter no campo, por exemplo, sei lá, uma anti-spell extra que tem no meu campo, ou uma rivalry extra no meu campo, e mandava o Diabolos dele. E no caso, como ele é um bicho bem grande, ele consegue dar dano bastante. Aí os alvos de Reaper. Eu usei o Dante porque eu sabia que ia TBA no torneio. O Cruzar de Amagios, eu acho que não tem tanta necessidade, mas como tinha 4 espaços extras no deck, eu usei ele. A Kagari, ela nunca entrou nas partidas de Sky Striker, porque não valia a pena, mas pra ter alguma opção extra ali, caso fosse um jogo muito grande, eu vi que os jogos estavam demorando demais, eu colocaria 1 ou 2 Reapers no main deck, porque tem cartas que não vale a pena na contrapartida de Sky, então uma carta que gera menos 3 pro oponente de grinding game é melhor às vezes. E a Isolde, que esse aqui é o único que nunca sairia do meu extra deck de alvo de Reaper, porque Golki é um deck muito problemático que sem a Isolde no deck sem a Reaper e a Isolde no deck você não consegue lidar bem com ele só com uma Hand Trap ou 2, ele consegue jogar muito em torno. Concordo. Isso é o deck. Considerações finais, agradecimentos? Então, durante o torneio eu até descobri que algumas vezes jogando contra o Sky Striker, valia mais a pena eu ir segundo por causa das Even Matches do que ir primeiro. E foi o que aconteceu na partida do Top 8. Na partida do Swiss que eu joguei com o Sten, na 4ª rodada, eu joguei os 2 jogos indo primeiro e ele quebrou meu campo as 2 vezes. Porque as cartas dele faziam muito plus em cima da minha estratégia. Então ele dava a carta que estourava monstro e spell do oponente. Afterburners. Ele dava Afterburner, ele limpava 2 cartas minhas e eu não tinha muito o que fazer. Ele dava a âncora nos meus bichos e fazia link com eles, então acabava não me ajudando quase nada às vezes. E no fim das contas, deixar ele primeiro e ter a vantagem de 3 Evil e 3 Kaiju indo segundo, principalmente com ele tendo as Evil's matches mortas na mão, porque se ele vai começar a partida, mesmo com o Evil na mão, ele vai tentar fazer qualquer vantagem possível, ele não vai passar o turno sem nada, porque ele sabe que daí a vantagem é totalmente minha. Então, acabou sendo melhor pra mim do que deixar ir começar e ficar blind esperando que eu tivesse Imperial Order ou Anti-Spell e não fosse ganhar o jogo só nisso. Beleza, e algum agradecimento pra alguém? Agradecimento a todos do meu time, né? Até os que ficaram torcendo um pouco contra mim na final porque não gostam do Altergeist, mas são todos meus amigos, são todos meus irmãos. E agradecimento ao Murilo que me emprestou as Matches, a todos os jogadores de Curitiba mesmo, porque é uma comunidade muito forte. Apesar de a gente não conseguir ter torneio muito grande aqui, por exemplo o regional, que é bem pequeno, a comunidade ela vai pra fora, ela é bem unida para ir pra fora em vários torneios e a gente consegue ficar em posições até altas. O Urias já ganhou o torneio nacional, agora eu ganhei o DSC aqui mesmo, com o pessoal bem forte de São Paulo vindo. Um agradecimento a Meruru e ao Duel Shop, né, que proporcionaram o torneio a gente, acho que é isso. E obrigado ao canal, né, É nóis, Gladiators. Valeu, Thiago, parabéns. Abraço.